Mas, pessoal, eu queria falar, pedir, inclusive, à deputada Beatriz, que pudesse me expressar depois do deputado Sávio Souza Cruz, porque o Sávio sempre acompanhou isso de muito perto. E ele citou aqui o Fundo Monetário Internacional, que teve a origem nesse processo, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República e foi ao Fundo Monetário Internacional e obrigou estados que estavam endividados a fazer uma renegociação da dívida. Aqui nós não tínhamos propriamente um governador, nós tínhamos um capacho do Fernando Henrique, me desculpem dizer isso, mas é verdade, que era o governador Eduardo Azeredo. E ele fez uma péssima renegociação de dívida. Os juros eram altíssimos e aquilo, evidentemente, não deu certo. A partir dali, uma dívida que vinha antiga foi renegociada e mal renegociada, e o Estado de Minas Gerais, que arrecadava pouco, porque foi na mesma época que se fez, Beatriz, a renegociação da tal Lei Candir. Foi nessa época que Fernando Henrique estabeleceu nacionalmente a Lei Candir, com a ajuda de Aécio Neves, que também presidia o Congresso, a Câmara Federal, e eles aprovaram a Lei Candir, retirando de Minas Gerais bilhões e bilhões que viriam exatamente das mineradoras e do agronegócio. Minas deixou, portanto, de arrecadar, ainda tinha uma dívida a pagar que era superior àquilo que ela podia arrecadar. Isso foi levando Minas para o buraco. Na época, o governador Itamar Franco, Sávio era secretário de Itamar Franco, vislumbrou isso e propôs que nós tivéssemos que renegociar essa dívida ou até fazer uma moratória, porque era impossível seguir naquele ritmo. E foi impossível. Vieram os governadores tucanos, veio o governador Pimentel, do Partido dos Trabalhadores, que o Zema, de forma oportunista, quis julgar toda a culpa desse processo como se ele não conhecesse a história. Pode ser que ele não conheça, mas alguém da equipe dele podia conhecer minimamente a história. E ele escondeu. Ele teve a sorte de não pagar um centavo de dívida, porque ele ganhou, aliás, o governador Pimentel ganhou na Justiça, no último mês do governo, uma liminar. E Zema, até hoje, devido à liminar do governador Pimentel, que ele vive colocando a culpa de tudo o que acontece, ele, graças ao Pimentel, além de tudo, Zema é mal agradecido, nunca pagou um centavo da dívida. E fala, eu deixei o salário dos servidores em dia. Fez um mega arroxo do servidor público, Beatriz sabe disso melhor que a gente, o salário de professora, que estava quase no piso salarial que mandava a Constituição, não é isso, Denise? Que é exatamente o piso na jornada de 24 horas, foi uma emenda constitucional que nós aprovamos aqui, uma lei que o Sindiúti, Bia era coordenadora, numa greve, fizemos um acordo com o governo Pimentel, nós recebíamos professores quase o piso salarial para 24 horas. Hoje está recebendo o piso para 40 horas agora, porque chegou a receber menos. O arroxo nas polícias militares não cumpriu sequer o acordo que ele fez com a Polícia Militar, descumpriu na cara dura o acordo, tudo em nome da tal dívida que ele nunca pagou um centavo. O que ele fez com esse dinheiro? Ainda teve aí o recurso de Brumadinho, que ele distribuiu eleitoralmente, ou seja, o governo Zema é uma falácia, é uma mentira, é um espertalhão. Agora, o que quer fazer o espertalhão? Aprovar na Assembleia Legislativa um regime de recuperação fiscal que vai arrochar mais ainda, ou continuar o arrocho no serviço público, e ainda vender as estatais, e colocar para o futuro governo, que não será dele, o pagamento dos juros da dívida, porque ele não pagará nada. Olha o espertalhão de novo aí. O problema é que isso pode resolver a questão dele, que quer ser candidato a presidente do bolsonarismo e da ultradireita. Mas vai colocar Minas Gerais no buraco, e o próprio governador que vier, ele vai dizer que foi culpa do próximo governador, sendo que ele quer deixar tudo arrumado para que Minas não governe mais. Os servidores não vão aguentar isso, com certeza vão entrar num processo de paralisação, o serviço público vai ter uma piora enorme, seja na segurança pública, na educação, na saúde, então vai ter uma piora de índices extraordinariamente aqui em Minas, que já estão ruins, serão muito piores, e ainda ficaremos sem as empresas estatais, que ele quer ou vender ou abater da dívida, entregando para o governo federal. Mas Minas Gerais, se não ficar com a CEMIG, não vai ter o que arrecada, inclusive de dividendo, que é muito. A própria Copasa, os serviços vão ser prejudicados, a conta de luz vai aumentar, a água vai aumentar, e o Zema vai sair como quem ainda fez um acordo agora, que ele praticamente não vai pagar nada, porque ele pagaria aí a metade daquilo, por exemplo, que o Fernando Pimentel pagava quando existia a dívida, e os outros governadores também, Anastasia, Aécio,
a Itamar e todos os outros. Então, ele é um espertalhão que quer deixar Minas em situação péssima. É preciso dar uma resposta a isso. Eu acho que essa resposta precisa unificar a política para quem quer resolver essa questão. O que nós precisamos fazer é descartar esse regime de responsabilidade fiscal e iniciar um processo de renegociação da dívida. O Sábio falou, alguém falou no Rodrigo Pacheco, que é o nosso presidente do Senado. Ontem nós tivemos uma reunião com ele, da bancada federal do Partido dos Trabalhadores, do PT, com ele, para um jantar que ele nos ofereceu, e, evidentemente, discutimos política, né? Político, quando vai fazer jantar, não acredita que não discute política, discute. E um dos temas que nós discutimos foi exatamente a dívida de Minas. O Rodrigo Pacheco simplesmente disse o seguinte: esse governador Zema nunca me procurou no Senado para debater algo que Minas precisasse, por exemplo, de dívida. Olha, ele é senador de Minas. Olha, um governador que não quer fazer política, olha, lá na Câmara Federal também, que eu saiba, ele só reúne com deputados da base dele para pedir emenda parlamentar. É o máximo que ele faz. E para que os outros façam com ele uma politicagem de demonstrar a ele muito amor, muito carinho, vulgarmente chamado puxa-saquismo. É a única coisa que o Zema faz de política que eu já vi ele fazer na vida, foi isso. Mas discutir os problemas de Minas de forma alguma. Ele quer resolver o problema dele, afundar o Estado, dizer que ele ainda é a solução e continuar xingando o presidente da República sem fazer política e xingando a política. Então, não tem condições num governador desse. Esse é o quadro que está em Minas Gerais, o caos absoluto com esse governador. A única forma é, de algum jeito, derrotar esse regime de responsabilidade fiscal. Não é porque é dele, não, é porque é péssimo para o Estado de Minas Gerais. É péssimo para o serviço público, ele é péssimo para a empresa e é péssimo para o futuro de Minas. Estou precisando derrotar esse regime de responsabilidade fiscal. Seja aqui na Assembleia de Minas, a força popular é fundamental para isso. Não dá para engolir que nós vamos perder também a autonomia do povo de definir se pode ou não uma estatal ser vendida. Isso é uma conquista que nós tivemos, está na Constituição, isso tem que ir a referendo popular. Ele não pode tirar esse direito do povo na marra, como ele está querendo, em nome de uma dívida que nós não ficaremos livres dela, mas ela vai aumentar mais ainda para o futuro governo. Então, a irresponsabilidade do Zema, pessoal, ela é absoluta. Ou a gente derrota isso agora, ou Minas Gerais vai se afundar mais ainda do que se afundou até hoje. Nós precisamos fazer isso. Agora, com isso, precisa da unidade, né, de todos os partidos políticos, do povo de Minas, dos servidores públicos, para derrotar aqui na Assembleia Legislativa e também no governo federal, que eu acho que nós temos também que colocar isso muito claramente para o governo federal, que não é possível aceitar esse tipo de negociação que o governo Zema quer fazer, ou seja, a negociação do arroxo no serviço público e da venda e da entrega das estatais, que são lucrativas, importante para baratear o preço da água e dar garantia de energia elétrica para o povo de Minas Gerais. Então, muito obrigado, parabéns, viu, Beatriz e Lucas. Eu acho que vocês recolocam nos trilhos a discussão. É na política que se tem que resolver a questão da dívida de Minas, ou fazer auditoria, ou ver por que ela está tão cara, quantas vezes nós já pagamos de juros, o que pode, o que não pode ser cobrado, isso tudo tem que ser discutido. Se o governador não faça, que a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal e o Senado tragam para si e tira do governador a responsabilidade que ele nunca teve, que é de governar. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Rogério Correia.